A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes, desse quarto trimestre da CPAD. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E nesse quarto trimestre, gente boa, a gente está iniciando essa classe aqui com vocês, esperando que Deus em Cristo possa abençoar vocês. Nós vamos analisar o Evangelho de João e tem muita coisa boa para a gente trabalhar juntos aqui na EBD, e é claro que eu espero que Deus em Cristo possa abençoar vocês em nome do Senhor Jesus. E o tema da lição de hoje, lição de número 1 desse quarto trimestre da CPAD, é um tema muito especial e eu quero contar com você aqui na nossa aula em nome de Jesus. A palavra eterna habitou entre nós. Nós vamos analisar nesse quarto trimestre, e é claro, estamos abrindo essa classe nova aqui com vocês. Nós vamos analisar o Evangelho de João. E já de cara, para você que é professor da escola bíblica, eu quero dizer para você, leia o Evangelho de João. Vamos analisar texto a texto com vocês, para que vocês possam ensinar bem os seus alunos. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Ô, gente boa, você que está chegando aqui pela primeira vez nessa classe, aproveita aí, se inscreve no canal, tá? E eu espero que Deus te abençoe. Deixa aí o likezinho, o teu joinha para a gente alcançar mais pessoas em Cristo. Coloca aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A gente está comentando, já vou te deixar aqui alerta, as lições de adultos, jovens, juvenis, adolescentes vencedores, agora pré-adolescentes, discipulado, ou seja, tudo sobre escola bíblica dominical você acha aqui no canal, no link na descrição desse vídeo. Gente, eu espero que Deus te abençoe. A nossa aula de hoje tem aí o texto bíblico, temos também alguns objetivos, temos alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa, tá? Vamos para a aula de hoje que eu estou super empolgado com vocês nesse quarto trimestre da CPAD, aqui em nome do Senhor Jesus. O tema da lição de hoje, lição de número 1, a palavra eterna habitou entre nós, aqui na classe dos pré-adolescentes. E é importante a gente entender isso à luz da palavra de Deus. Nós vamos analisar nesse quarto trimestre da CPAD em 2020, fica ligado nisso, o Evangelho de João. E é importante a gente ler o Evangelho de João. Já te trago uma dica, influencie os teus alunos a lerem o Evangelho de João. Temos aí 21 capítulos para analisar com você. E como é rico o Evangelho de João? O Evangelho de João, de acordo com alguns historiadores, é o evangelho mais teológico que existe, mas ao mesmo tempo o mais prático. Quando João escreve esse evangelho, se você não sabe, vou te trazer essa dica. Ele escreve já no finalzinho do primeiro século da igreja, no finalzinho dessa história maravilhosa que nós temos à luz da palavra de Deus. Esse evangelho é escrito antes do texto de Apocalipse, no período em que João pastoreava a igreja que estava na cidade de Éfeso. Esse evangelho é uma resposta a uma heresia que estava surgindo naqueles dias, conhecida como gnosticismo. Essa heresia ensinava que as pessoas não precisavam aceitar Jesus pela fé, mas pela sabedoria, pelo conhecimento, pelas obras, e negar o seu corpo. Em outras palavras, isso estava entrando no meio da igreja. João, ele escreve esse evangelho para demonstrar exatamente que a verdadeira sabedoria é Jesus, que Jesus é a palavra, e é pela fé que nós aceitamos a Cristo e servimos a Cristo. Esse evangelho tem uma riqueza teológica muito profunda e eu espero que você possa passar isso de forma prática para os teus alunos também em sala de aula. E nós hoje temos uma base bíblica para poder trazer para vocês, para que você possa analisar com os teus alunos na EBD. O capítulo 1 de João. Leia o texto do versículo 1 ao 5 e depois o versículo 10 ao 14. Minha dica para você é ler o capítulo 1 inteiro, especialmente até o versículo 14. Você vai perceber que esse capítulo ele inicia falando que Cristo é a palavra, que a palavra era Deus e essa palavra habitou entre nós. Esse Cristo encarnado é apresentado aqui. Esse evangelho de João é o quarto evangelho a ser escrito.
primeiro evangelho, historicamente falando, foi o evangelho de Marcos, tá? Primeiro a ser escrito historicamente. É claro que a organização que a gente tem é diferente. Por exemplo, a gente vê na nossa Bíblia primeiro Mateus, porque a organização ali é didática. Mas o primeiro foi Marcos, depois foi Mateus, depois foi Lucas e agora chega João. João traz uma resposta para a igreja que estava sofrendo um problema teológico de uma heresia que estava surgindo. E ele chega com a palavra, demonstrando que Cristo é essa palavra. O primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A palavra já existia. Esse é o primeiro ponto da nossa lição, que tem uma base bíblica. João capítulo 1, versículo 1. Entendendo aquela questão que acabei de dizer para você, que naquela época a igreja estava enfrentando uma heresia que dizia o seguinte, que a salvação vinha pelo conhecimento, pelo estudo, pela palavra. João ele combate essa heresia demonstrando que a salvação vem pela fé. Mas outro detalhe, ele combate essa heresia demonstrando que Jesus é a verdadeira palavra. No princípio, Jesus é o verbo. Olha o que está dizendo o texto com os teus alunos. No princípio era a palavra. Em outras versões, no princípio era o verbo. Essa ideia de verbo no grego, palavra, é a mesma coisa. Esse Cristo é exatamente essa revelação. E o que ele está dizendo? Essa palavra, ou seja, esse Deus já existia. Jesus já existia muito tempo antes. O que a heresia que existia na época de João estava dizendo? Que Jesus era uma criatura de Deus, que Jesus não era Deus, que Jesus não tinha essa autoridade divina. E agora João chega dizendo, olha, Jesus é a palavra. E tem outra coisa, Jesus é esse verbo e esse verbo é Deus. Ele está dizendo, ó, Jesus é a palavra, Ele é Deus, Ele é a verdadeira sabedoria e é através da fé que nós vamos conhecê-lo. E no primeiro subtópico aqui, você já percebe exatamente nesse ponto número 1 a sua pré-existência. Capítulo 1, versículo 1. A pré-existência de Jesus. João está defendendo uma tese aqui, para você explicar para os teus alunos, que Jesus, ele não é uma criatura, não é alguém que foi criado, mas ele é Deus. Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem faz parte da Trindade, obviamente, é alguém que não foi criado, mas é criador. Essa essência está demonstrada aí de acordo com as Escrituras. Essa pré-existência de Jesus, que João está demonstrando para a gente, ele está dizendo que esse Deus Todo-Poderoso é um Deus que é pré-existente. Ele é todo-poderoso. Isso quer dizer que Jesus é antes de todas as coisas, que Jesus é aquele que é o fundamento, que Jesus é o princípio de tudo. Salmo 90, versículo 2 diz que antes de fundar a terra, Jesus já estava lá, ele já existia. Essa é a compreensão bíblica que você vai trazer para os teus alunos. O segundo subtópico aqui do ponto número 1 trata sobre o seguinte assunto: a sua coexistência com o Pai. João capítulo 1, versículo 2. Isso quer dizer que Jesus ele coexiste com o Pai. A Bíblia está dizendo para a gente que Jesus também é Deus, que Deus também se revela em Jesus. Isso aqui não é unicismo. Pai, Filho e Espírito Santo são diferentes, mas ao mesmo tempo são um. O unicismo vai dizer o seguinte, que só existe um Deus que de vez em quando se revela como Jesus, de vez em quando se revela como Espírito Santo. Isso aqui já é uma heresia que foi combatido pela história da igreja. Isso é pano para manga que não vai dar tempo da gente discutir aqui com vocês. Mas a gente precisa entender que esse Jesus, ele coexiste com o Pai. Ele não é algo que foi criado por Deus, mas ele coexiste com o Pai. Esse relacionamento eterno já existe antes da criação de todas as coisas. Isso quer dizer que a Trindade já está lá. Quando você lê Gênesis, por exemplo, capítulo 1, versículo 26 e 27, olha o que está dizendo o texto. Façamos, plural. Esse Deus se revela em três. Esse Deus que se demonstra nesse relacionamento, a Trindade que já existe. Então o que o João está pregando? João está falando para a igreja, demonstrando que esse Jesus, ele não é criatura, ele é criador. Que esse Jesus é o fundamento da sabedoria. Que esse Jesus que nós servimos
é o Senhor dos Senhores. O terceiro subtópico aqui do ponto número 1 trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a sua participação na criação. João capítulo 1, versículo 3. João deixa claro que esse Jesus é criador e tem a sua participação na criação. Citei para vocês aí Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Mas o João ele deixa algo específico aqui no seu texto. Ele diz que todas as coisas foram fundamentadas por ele. Não é somente na criação do homem, da mulher, mas todas as coisas existem por causa de Cristo, por causa da glória do Pai, por causa dessa revelação que é Jesus. Está entendendo o que João está demonstrando? João está combatendo a heresia e está dizendo, olha, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, todas as coisas no universo existem, nas galáxias, para você entender, existem por causa de Jesus. E isso aqui é um fundamento teórico que João está trazendo muito profundo para a igreja primitiva. Eu espero estar contribuindo com você, tá? Se eu estou contribuindo, coloca aí nos comentários. Eu espero que Deus te abençoe. Vamos caminhar para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos pré-adolescentes. A palavra se tornou um ser humano. Essa palavra que é Cristo, esse Deus Todo-Poderoso se encarna. De acordo com João, você vai perceber que esse Jesus, que é Deus, ele se encarna. Outro texto que vai te dar uma ideia muito clara sobre isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a seguir. Cristo, na sua glória, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Outro detalhe que você vai ver, isso tudo faz parte de uma promessa que está lá em Gênesis 3,15. Deus já havia prometido para o homem, depois do homem ter caído, que ele enviaria o Salvador, o remanescente, Cristo fiel. E aqui a gente já percebe, à luz da palavra, que tudo isso já é plano de Deus. Por exemplo, Deus já sabia que o homem iria pecar. Ele, sabendo que o homem ia pecar, ele não é pego de surpresa. Nosso Deus nunca é pego de surpresa. Ele já envia Cristo, não como plano B, mas como plano A. E esse Cristo poderoso, aqui na visão de João, explicando para a igreja, ele está dizendo, olha, ele é criador, ele é a palavra, ele é Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi feito por ele. Ele habitou entre nós, esteve conosco. Esse Jesus é o dono da igreja. E no primeiro subtópico você passa a entender sobre a gestação de Jesus. Ele procura, por exemplo, se encarnar não como um semideus, como muitas pessoas pensam, como super-heróis da Marvel ou da DC, por exemplo, que já surgem já grandes e adultos. Isso aí tudo é mentira, é balela. Você assiste, isso é legal, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que esse Jesus, ele veio em carne, de forma natural. Ou seja, através do Espírito Santo, ele então vem como uma criança, como um bebê, gestado por Maria, José o cria e ele passa por todas as dificuldades, ele tem que aprender a ler, escrever, ele se encarna, ele em sua glória abriu mão de tudo isso através de uma humildade. João está dizendo, ele habitou entre nós, ele esteve conosco, ele aprendeu, ele conheceu dos nossos costumes. Esse Jesus é um Jesus que está presente, é um Jesus que está sendo apresentado aqui. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no ponto número 2 da nossa lição: a sua natureza divina. E aqui a gente precisa compreender algo que é bem legal nessa questão teológica. O que acontece? Eu disse a você que Jesus não é um semideus. Essa questão de ser semideus é uma visão grega. Por exemplo, diz que a pessoa é metade humana e ela é metade Deus. Ela tem superpoderes de deuses, por exemplo. Isso é uma visão grega. Na visão cristã, observa isso. Jesus continua sendo Deus, 100%. Total, cheio do poder. Mas ele decide também ser humano.
ele se encarna e é 100% homem, não é 50% e 50%, mas é 100% humano. E um pequeno detalhe que João demonstra pra gente e Lucas explica, Lucas faz questão de dizer que esse Jesus, quando habitou entre nós, ele habitou como homem, sendo Deus, escolheu ser homem. E outro detalhe, como acontecem os milagres? João não traz isso, essa explicação, mas Lucas traz. Os milagres acontecem não pelo poder divino de Jesus, ele podia usar, mas o próprio escritor Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipenses, diz, olha, sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou humano e foi fiel até a morte de cruz. E ele se torna humano até a cruz. E um pequeno detalhe, como é que acontecem os milagres? O Evangelho de Lucas faz questão de dizer que tudo aconteceu por apoio da Trindade. O Pai e o Espírito Santo apoiam o ministério de Cristo para nos resgatar. Os milagres acontecem pela ação do Espírito Santo através de Jesus. E é tão interessante que Lucas deixa isso claro, que esse mesmo Espírito que habitou em Jesus é o Espírito Santo que habita na igreja, em mim e em você. Ou seja, ele podia realizar milagres. Os demônios olhavam para ele e sabiam que ele era Deus. Mas ele sendo Deus, ele se torna humano e continua fiel como homem até a cruz. Por quê? Porque se ele utilizasse uma gota da sua divindade nesse período em que ele estava aqui na terra, muitas pessoas inventariam a desculpa. Jesus suportou porque ele era Deus, ele conseguiu. João sabia disso e ele entendeu, olha, Jesus é Deus, mas teve uma coisa, ele se tornou homem também, e sendo homem, ele continuou fiel e foi até a morte de cruz no Calvário para poder suportar, demonstrando que nós podemos segui-lo, servindo, e eu espero deixar isso claro para você. Vamos avançar para o nosso próximo ponto da aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Os que receberam a palavra tornaram-se filhos de Deus. Esse é o terceiro ponto. João deixa claro que aqueles que receberam Cristo, a palavra, que esse exemplo, esse evangelho, se tornaram, ao invés de criatura, filhos de Deus. E aqui é isso que ele está dizendo, porque as pessoas diziam através do gnosticismo que você deveria adquirir a sabedoria para ser salvo. João está dizendo, gente, você precisa receber Jesus para ser salvo. Aquele que recebeu a palavra, que é Cristo, se tornou filho de Deus e não criatura. E o primeiro subtópico aqui do ponto número 3 fala sobre o seguinte assunto na escola bíblica dominical. Deus é o Pai perfeito, não aquele pai carrasco, mas é aquele pai perfeito e amoroso. Ele já cria o homem sabendo que o homem seria fraco, falho, e ele já providencia a salvação. Quando você lê em Efésios, por exemplo, ele já predestina a todos para a salvação. Mas é claro que não abre mão também do livre-arbítrio. Você pode seguir a Jesus, e isso faz parte exatamente desse projeto da salvação em Cristo. E aí você percebe que ele predestina a todos para a salvação, que ele chama a todos através desse amor de Cristo. Esse Pai amoroso nos deseja ter como filhos. Lá em Gálatas você percebe que nós somos chamados para ser filhos de Deus por adoção através de Jesus. E quando você lê João capítulo 1, versículo 29, você vê a passagem que João Batista está dizendo: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, que limpa esses filhos, que limpa esses servos e transforma eles em filhos de Deus, ou seja, você tem a oportunidade de ser filho de Deus por causa de Jesus. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 3, da nossa aula de hoje aqui na classe dos pré-adolescentes. Tornando-se um filho de Deus. Nesse segundo subtópico aqui, você vai perceber exatamente sobre a importância de se tornar um filho de Deus. Como você pode se tornar um filho de Deus? É aquilo que João está dizendo. É através da fé em Jesus, é colocando o seu coração em Cristo, servindo a Deus, lendo a palavra, se consagrando. E, gente, eu espero que tenha te ajudado hoje na aula, tá? Se eu contribuir com você, coloca aí nos comentários, que Deus te abençoe. Se vocês querem que a gente continue com essa classe também, coloca aí, eu quero saber de você, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Se Deus quiser, eu te espero por aqui na próxima lição, em nome do Senhor Jesus.